Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Marcelo Pereira e esse é o Vamos de Vendas, podcast criado para conectar visionários como você com um time de vendas de elite. E hoje, essa temporada, na verdade, você pode ver que a gente está num ambiente completamente diferente. Estamos gravando de Santa Catarina, no coração do CRM Summit, o evento da Zoho que conecta as maiores mentes do Brasil e do mundo quando se fala de vendas, experiência do cliente, CRM e muito mais. E aí, falando em experiência do cliente, eu vou pedir para você lembrar aí na sua experiência um momento onde você teve uma experiência positiva com uma marca ou com uma empresa. Sabe quando se sentiu realmente valorizado? Não é aquele e-mail que você recebe no dia do aniversário, não. Estou falando de realmente sentir que você foi encantado pela marca. Não é uma coisa fácil de fazer e nem acontece todos os dias, e aí é por isso que a gente recebe hoje com muita honra, muito agradecido, Rodrigo Marucho, para falar sobre experiência do cliente desconectado com o resultado. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, obrigado. Então é uma honra estar aqui, poder falar com vocês e ser útil de alguma forma com os conhecimentos que a gente vai compartilhar. Eu não tenho a menor dúvida, já estou com 45 dúvidas e questões aqui para a gente trocar. E a primeira delas é, a gente estava conversando um pouco, você falou que é especialista na Disney, e eu nem te apresentei porque é muita coisa aqui, ó. Rodrigo é fundador do Instituto A Magia da Excelência, além de escritor, palestrante, professor e especialista na Disney. Falei, cara, tem alguma coisa nesse mundo melhor para você ser especialista, para fazer visita técnica, digamos É um assim? trabalho duro, né? Muito difícil. Rapaz, não deve ser fácil, tá? Eu tô com pena de você, só que não. E conta pra gente, então, quando que isso surgiu? Você falou que tem uma carreira que é além, né, da Disney. A Disney entrou num determinado ponto. Conta pra gente quando que isso começou e como é que é pra vocês. Então, a Disney foi uma grata surpresa na minha jornada, porque o meu trabalho, efetivamente, eu tô há quase 15 anos como consultor de negócios, né? Então, ajudando a montar planejamento estratégico, pensar canais de vendas, trabalhar transformação digital, principalmente indústria, B2B. E eu venho de uma jornada de e-commerce, né? Eu venho desde os primórdios, eu sou um dos primeiros caras que estava ali quando o comércio eletrônico começou no Brasil. Eu tinha cabelo ainda, né? E aí eu vim desse processo. Não deve ter muito tempo. Faz um pouquinho. E aí eu virei consultor e desse ponto em diante eu comecei a estudar muitos cases, muitas empresas para poder me inspirar, inclusive para a gente trazer alternativas estratégicas, melhorias, né, processos melhores para as empresas que a gente atendia. E não teve como, né? Fatalmente eu chegou no capítulo encantamento de clientes como um diferencial de negócios ímpar, né? E a gente foi atrás de conhecer como é que funcionava a Disney. E aí descobri que tinha lá uma escola de formação de negócios da Disney, lá na Flórida. Fiz o meu primeiro treinamento e na volta no avião eu já voltei desenhando o que seria o Magia da Excelência, porque eu sou professor também, né? A gente que é professor sabe, a gente já vai pensando tudo virar um conteúdo que a gente pode compor ali para passar adiante. Então nasci ali esse filho que transformou minha vida, porque eu tenho 2 jornadas hoje que acontecem simultâneas, né? Tanto da visão consultiva, mentorias, mas também pensando muito como a gente pode trazer essas inspirações desse case incrível para poder fazer a melhora, né, das equipes e dos times, das culturas das empresas. Sim, e aí às vezes as empresas nem valorizam ou também não têm o nível de consciência necessário, né? Nossa ideia aqui é aumentar um pouco essa percepção de como que é importante privilegiar a experiência do cliente, mas sem ser no hype, digamos assim, né? Ou naquela onda de falar sobre isso sem trazer casos práticos. O nosso trabalho aqui vai ser nessa linha. Eu estava contando para você, né? Eu tive uma experiência de ir na Disney e o meu filho, ele entrou na fila no início, aquela fila que você sabe, né? Que às vezes demora, às vezes é menor e tal, mas em geral elas são longas. Ele entrou na fila e mediu a cabeça ali, ele podia ir no brinquedo. Quando chegou lá no final, não sei o que aconteceu, ele não conseguiu, porque ele não tinha a altura necessária. E aí esse menino chorou. Ele toma pó de pirlim-pim-pim, né, daí Eu não ele sei, ficou pequenininho. do Peter Pan foi diminuindo ao longo do tempo. Eu não sei se ele foi ficando tímido, mas ele foi se encolhendo. E aí cada vez que ele percebia que não ia poder brincar, ele ficava mais introvertido, mais tímido, e aí o negócio ia quase que distanciando. E aí ele chorou muito. E aí essa não foi, digamos assim, a melhor experiência do mundo. Mas o que aconteceu depois disso é que me chamou muito a atenção. O atendimento, a qualidade, o jeito como eles manejaram a situação foi, assim, literalmente foi marcante. A gente lembra desse dia por muitos e muitos anos depois. E aí, quando eu estava te contando, você falou que isso não é uma coisa Aleatório. aleatória, né? Conta pra gente como é que são esses pilares aí para que isso, mesmo a partir de uma experiência, vamos chamar negativa, ela consiga se converter numa coisa tão positiva. Como é que faz isso? Eles têm assim, o primórdio, nasce com o Walt Disney, né, é um cara à frente do tempo e genial, né, pra época, inclusive, sem neurociência, sem tecnologia que a gente tinha hoje, ele já tinha uma visão muito além. E ele entendeu que não dá pra ser bom em tudo nos negócios.
Ele ficou claramente ele percebeu que inclusive ele não era bom em tudo, tanto que ele tinha o Roy Disney, que era o irmão dele, que foi o cara que sustentou a jornada toda, porque é o cara da planilha, que ele não era bom em olhar número, ele quebrava a empresa várias vezes se Tem deixasse. uma história, inclusive, antes, né? E aí o Roy ele complementava, então ele sabia que ele tinha que buscar coisas que ele precisaria ser ultra especializado e outras que ele saberia que não daria para fazer. Porque muitas empresas quando falam de encantar cliente, ela acha que ela tem que ser boa em tudo, e é impossível, e aí ela desiste às vezes na jornada, no meio do caminho ela acaba falando: "Cara, não vale o investimento, a conta nunca fecha", porque fica uma coisa irreal. E a Disney ela criou um negócio assim, nós somos intencionais onde os outros não são. Então ela definiu que a intencionalidade, ou seja, fazer de propósito, onde outras empresas não estão olhando de forma tão detalhista, tão estratégica, pode ser um jogo que eles virem ali, pode ser ali o ponto de virada. E a partir daí eles criaram esse conceito e passaram a fazer uma cultura de não acreditar na sorte, não esperar que aconteça por sorte, ou porque o vendedor está no dia bom, ou porque a pessoa acordou bem e está sorridente, não. Eu preciso garantir que esses padrões aconteçam. Para isso acontecer, basicamente, eles foram buscar processo. Inclusive, foram se inspirar no mercado, foram se inspirar no militar, né? Foram trazer caras do exército que desenhavam padrões, que faziam a construção de blindagem, de blindados, de coisas para trazer isso para Disney. Mas eu fiquei super curioso sobre esse ponto, e como é que a construção de um blindado tem a ver com prover uma experiência de excelência, digamos assim, com intencionalidade? Acho que esse ponto que você trouxe é sensacional. Porque não pode ter falha, né? Então, se Ah, tá. você criar uma experiência incrível, se eu tô criando uma arma ou se eu tô criando uma experiência de diversão e eu quero ser realmente intencional e fazer aquele resultado que eu espero, não posso contar com a sorte. Então, ele foi numa das indústrias mais profissionais do ponto de vista de processo, de ser muito engenhoso e chato no detalhe para tudo acontecer, com mil possibilidades de plano B, plano C, tudo está previsto, tem backup de tudo, redundância de tudo, para isso poder gerar o maior experiência possível. E ele também não sabia fazer isso, então ele trouxe, pessoas especialistas para poderem desenhar esses primeiros books de processo, que depois foram virar a Universidade Disney, que é onde os profissionais que entram na estrutura da empresa são treinados. Então, quando eu estava fazendo meu primeiro treinamento, eu nunca tinha ido à Disney, porque eu fui pra Disney pra treinar, e aí fui Aham. fazer a visita técnica ao parque. E aí foi interessante porque quando eu cheguei no parque, e tinha uma moça na porta sorrindo pra mim, assim, muito feliz de me ver. E eu fiquei muito encantado com aquilo, eu falei: "Caramba, ela é muito legal essa". Chamou a atenção. E ela estava realmente, assim, muito feliz. E aí, fui pra aula, tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça, falei: "Cara, que pessoa diferente, né, eles tiveram uma sorte de colocar alguém tão legal". Sorte danada. E aí a moça virou e falou assim, falando sobre magia, o que que é a magia Disney? Basicamente é processo e treinamento. E aí eles atingem a magia quando os processos que eles desenharam acontecem e gera felicidade no cliente, ou seja, se ele tá feliz ele compra. Então, essa amarração, era tudo estratégica. Daí eu pensei: "Então espera aí, então essa mulher que estava sorrindo pra mim é uma atriz contratada fingindo gostar de mim, e aí é isso". Aí eu fiquei triste, porque eu falei: "Poxa, me enganaram". Mas eu não aguentei, eu levantei a mão, perguntei pra instrutora, eu falei: "Poxa, mas então você tá me dizendo aqui que ela é uma atriz contratada?". E aí ela falou assim: "Não, não, muito bom que você perguntou isso, porque deixa eu explicar melhor. A magia sim, ela segue um processo. Tá escrito num book de procedimentos que ela usa, que ela tem que sorrir para todo e qualquer guest, que é o convidado. Na posição que ela fica, que é uma das primeiras pessoas que o cliente tem acesso, ela tem uma função primordial que é de abrir as portas da experiência, ou seja, de abrir com chave de ouro com um sorrisão. Então tá escrito lá, ela é treinada para isso. Só que qual que é o grande ponto de virada, a sacada dos caras da intencionalidade? Não é só a gente escrever o processo, como a gente faz nas empresas, mas eu preciso associar quais os comportamentos ou soft skills que aquele processo pede. A gente olha só para a questão de skills, mas não olha para o soft. Então, quando eu olho para os dois juntos, então tá escrito lá que a pessoa precisa sorrir para todo e qualquer convidado, mas quem é que eu vou pôr para sorrir? Quem gosta de sorrir naturalmente, se não fica artificial. Então ela fala assim: essa pessoa que sorriu para você, ela não estava fingindo. Ela realmente ama estar ali e ama sorrir, é dela. E a gente colocou ela especialmente por isso ali. Então a gente até brinca, ela falou, quando a gente vai contratar a pessoa e ela já entra sorrindo desde do primeiro É a contato, pessoa eu ia certa. falar: "Cara, você nasceu pra isso, você vai sorrir o dia inteiro pro teu gato de graça, vem sorrir aqui e ganhar dinheiro". Eles falam assim. E aí eles trouxeram a pessoa que tá adequada no processo e no comportamento, o que torna tudo mais fácil. Porque não é difícil para o líder dela ter que ficar cobrando uma atitude, uma postura. Ele não fica todo tempo: "Ô, cadê o sorriso? Cadê o sorriso?". Ela tem o treinamento só para entender o trilho e o jeito do sorriso, e aí para ela é espontâneo e para o cliente fica natural e ele fica encantado.
Então as empresas, a gente percebe muito isso, né, elas contratam muito pela técnica, acabam demitindo a pessoa pelo comportamento. Esse é o motivo número 1 Número de 1, rescisão de contrato, é esse. a Disney contrata o cara pelo comportamento e desenvolve as técnicas, porque ele tem tudo escrito. E é treinamentos constantes. Então ali eles conseguiram a amarração, acho que ideal para gerar esse encantamento Nossa, na forma sensacional. intencional. E aí é muito legal o que você trouxe, porque é o processo correto, com a pessoa correta, e ela faz de maneira espontânea, né. Quando a gente traz isso para o ambiente comercial, e você faz isso também no seu trabalho no dia a dia, eu fiquei pensando qual que é o desafio do líder comercial, inclusive que está ouvindo a gente, porque ele tem um outro componente que não necessariamente ele acontece na Disney, nesse ponto que você trouxe, que é a geração de resultado. Como é que a gente consegue conectar essa filosofia ou esse tripé, como você disse, para um ambiente onde precisa gerar resultado também, sabe? E assim, dá até para fazer paralelo com eles. Eles dormem. Eles não se ficam, eles têm um negócio que eles trouxeram também do Walt Disney, que é o inconformismo, que eu acho excelente para a gente falar sobre vendas e também sobre buscar excelência no que a gente faz. O inconformado é aquele que não se conforma, aquele que não toma forma do problema. E o que a gente mais vai ter na vida é não, né? Ah, não bati aquela meta, não cheguei no resultado, não consegui falar com o cliente, não consegui retorno, não consegui fechar aquele orçamento para esse tempo que eu tinha. Tudo é não. E aí o que eu faço com os nãos define muito o meu fracasso e o meu sucesso. E não é papo motivacional, é realidade. Se eu sento em cima do não, óbvio, eu como líder, se eu também sou um cara que é permissivo com o não, naturalmente eu tenho uma equipe que é mais devagar. Agora, então, eu vou buscar no meu time e eu vou ser primordialmente, primeiro eu vou ser o inconformado, mas o conformado do bem, não é aquele que só reclama, mas é o cara que reclama e busca soluções. Então, eu vou sendo um líder inconformado, se a pessoa me traz um não, olha, chefe, a gente não conseguiu fazer isso aqui porque faltou orçamento para aquilo que a gente queria amarrar com o cliente. Aí, se o cara é conformado, ele fala assim, ah, então, paciência, vamos com o próximo. O inconformado fala assim, mas o que que a gente consegue fazer com o orçamento que tem? Não precisa ser aquilo, mas o que que a gente tira disso? O que que a gente faz? "Ah, chefe, a gente não consegue fazer porque não tem braço". "Pô, mas o que que a gente faz com os braços que tem hoje? O que que a gente não precisa ser aquilo, mas vamos fazer alguma coisa". Não dá pra ficar parado. Esse inconformismo de fazer "vou mexer", naturalmente faz o negócio avançar, as vendas vão acontecer, mas mais do que isso, o próprio time dele fica mais maduro. Porque o cara sabe que quando ele chegar conformado, ele vai tomar uma invertida do chefe, porque o chefe não vai aceitar o não. Então o cara começa a aprender que para chegar com o não, ele tem que já trazer soluções junto. Olha, não deu pra gente fazer com esse orçamento, mas a gente pensou isso, isso e isso. Ou seja, você tem uma equipe que amadurece e vai crescendo junto. Então acho que parte do processo vai desse desenvolvimento de conformismo interno, que cabe para qualquer negócio. Que se o líder for um inconformado nesse formato, ele está educando o time a também ser, e o time sabe que é assim que funciona nessa cultura, e ele vai buscar resultados sempre, Sim, mínimo que seja. eu fiquei pensando como é que isso não atrapalha ele a seguir um processo, de repente, por ser inconformado, ele de repente entender que esse processo não é assim exatamente desse jeito, que ele pode fazer de um outro jeito e isso acabar perdendo a força da replicabilidade aí desses processos. E também quero saber como é que faz na Disney, né? Porque, cara, mesmo a pessoa feliz, mesmo a pessoa que sorri naturalmente, todos os dias, como é que faz para ter essa constância, sabe? Eles têm algumas estratégias. Por exemplo, eles trabalham muito o conceito de palco e bastidores. O palco é onde você precisa dar o show. Então imagina que a gente vai para uma reunião comercial, a gente vai para uma venda, ou a gente vai fazer uma reunião importante, seja online, seja presencial. Eu tenho que me preparar para aquilo. Então eu tenho todo um pré, eu vou já saber o meu discurso, meu script, toda a preparação. Eu vou ter toda uma persona ali incorporada e eu tô em alta performance. A gente agora aqui tá no palco. Então, assim, todos os meus movimentos, eles são pensados, eles precisam ser estabelecidos, porque não dá pra ficar maluco. Porque vai que não dá bom. Então, eu tô no palco. Então, o palco é alta performance, só que o palco, ele cansa muito. Então, assim, se a gente passar o dia inteiro em podcast aqui, nós dois conversando, em algum momento vai baixar nossa energia, em algum momento a gente relaxa, em algum momento a gente sai de alguma forma com algum assunto que já não agrega mais. Porque precisa dessa reconexão, então eu preciso dos bastidores. Então o bastidor acontece quando o cliente não está presente, isso é importante. Uma vez eu fui fazer uma venda, e eu deixei o carro no estacionamento da empresa, e a gente estava batalhando essa venda há muito tempo, eu com minha equipe. E a gente foi, eu e outra pessoa, e a gente fez a reunião e, assim, muita batalha, aquela venda suada, sabe, B2B, né, o cara vai no detalhe central. Demora. Cara, e aí saímos com o ok do cara. Bateu, apertamos a mão e saímos felizes. Mas foi assim, foram meses de negociação. Então quando a gente chegou no carro, no estacionamento, era mais ou menos a hora do almoço. Então a gente acabou a reunião, já vamos almoçar na estrada, era no interior, né, de São Paulo. A gente já pega o carro e vamos embora. E a gente começou a, isso aí, bateu.
na frente do carro. De repente passa o cliente atrás da gente. Opa, valeu. A gente ficou com muita vergonha, falou, cara, o cara tava aqui, a gente não acabou a reunião, a gente ainda tá no palco, a gente esqueceu. Então a gente definiu que a gente só podia celebrar ou falar daquela reunião, ou comentar o cliente, qualquer coisa, 500 metros ou 1 quilômetro depois da reunião. Quando saísse do palco de verdade, né? Exatamente. Então esse conceito faz com que o funcionário da Disney, por exemplo, ele saiba que ele tem momentos de alta performance, mas ele tem o direito sagrado de poder se restabelecer no seu equilíbrio. Tanto é que nos bastidores, quando a gente visita tecnicamente para conhecer os bastidores da Disney, lá não toca a música da Disney, toca rádios da região, tá? A rádio de Que Orlando. não tem nada a ver Que não com tem nada a ver, porque eles querem que o cara desligue, porque ele inclusive liga a chave quando ouve música Disney, ele sabe que tá no palco, quando ouve qualquer música diferente. outros. Cara, que legal. Trabalho até isso, eu trabalho linha no chão, o cara passou a linha, ele já sabe que é palco, ele voltou, ele relaxa. Eles têm vários pontos, assim, como se fosse, sei lá, da PNL, de como se Sim, fosse sim. âncoras, São assim. ativações sensoriais aí, né? Não só do que você sabe, mas também do que você tá do ambiente, né? Que o ambiente é super forte. Então, assim, o cara, em premissa, ele não trabalha o dia inteiro no palco. Ele tem horários pra entrar e sair. E ele fica o dia inteiro entrando e saindo. Principalmente os personagens, eles não ficam no sol mais de 20 minutos. Eles ficam no máximo 15, 20 minutos. E quem tá em lugar fechado, no máximo 30. Então, se você. De palco, você tá dizendo. Os personagens. Então, por exemplo, você tá vendo o Mickey lá, ele vai ter um momento, não importa se tem fila pra tirar foto, ele vai ter um momento que vai fechar, ele vai sair e vai deixar todo mundo ali. Por quê? Porque depois de 30 minutos é impossível o Mickey ser Mickey. Eles não querem correr esse risco. Então o segredo deles para manter essa alta performance sempre e o cara sempre na motivação máxima é dar esses momentos de refresco. Esse cara troca a função. Pegando um parque, ele muda às vezes a função. Ele vendeu pipoca, ele volta pro bastidor, agora ele vai limpar ali um banheiro, ele volta pros bastidores, agora ele vai ficar na porta, ele volta pros bastidores. Então eles têm um processo muito claro de manutenção dessa alta performance, Entendi. que para eles encaixa bem. Claro, e aí faz todo sentido porque você só consegue manter por um determinado tempo, então que aquele tempo seja, assim, cronometrado, você De faz da excelência. melhor maneira possível. De excelência. Uma vez eu li, não sei nem se é verdade, você me corrige, me conta se isso é fato, que antes deles entrarem, que no caminho, né, onde tem essa linha e tal, no caminho do palco, que tem espelho, que tem música, que tem um monte de coisa que a pessoa vai construindo antes de chegar. Cara, como é que isso, se é verdade, como que isso contribui para a performance? Que a gente que trazendo isso já para o ambiente comercial também. É interessante que eu vi ao vivo isso. Eu vi eu vi eles vindo do palco e eu vi eles indo pro palco. E eu estava ali parado num local intermediário, né, e aí eu assisti de perto a transformação. É muito interessante. O cara vai entrando, ele tá indo pro palco, ele vem normal. Aí ele vai indo, ele vê a linha, às vezes tem ou não espelho, porque o espelho é uma garantia de que ele tem uma última olhada se tá tudo bem, porque entrou no palco, não tem como ele consertar depois. Não tem, não pode ter erro, isso é intencional, então não pode ter sorte. Então o Mickey vai olhar se a orelha tá certinha, não dá pra ele chegar lá e a criança vai bugar, vai falta a mão. Se bem que a mão deles é costurada exatamente pra não acontecer. Mas imagina, não pode ter É falha. muito detalhe. É tudo no detalhe pra você encantar, tem que ter detalhe. E aí eles pensam em todos os detalhes. Eu vi o cara indo, ele vai vendo a linha assim, ele vai já entrando numa energia, e assim, já vai, e ele entra, e aí eu vi eles voltando, ele volta nessa energia do palco, ele volta, aí ele vê a linha, aí ele vai andando. É muito legal de ver. Cara, a analogia do show, do palco é sensacional Exatamente. porque tem a ver com um show. Ele entra com toda a energia máxima e depois volta e beleza, relaxa. E aí que entra outra sacada. Você pensar a tua cultura comercial, a tua cultura de vendas, se você entra, por exemplo, como eles fizeram com a criação do show, eles criaram inclusive nomes para isso. Então, eu não sou um funcionário, eu sou um cast member, eu sou um membro do elenco, o elenco do show. Aham. O meu cliente não é cliente, ele é um guest, ele é um convidado. Então, tudo eles deram nomes que lembram o show. Então, eu vou pro palco, eu vou pros bastidores, tudo é show. Então, assim, eles fazem esse contexto bem claro, de forma que é mais fácil da pessoa assimilar isso no dia a dia dela. Porque ela tem um jeito muito único ali, que é uma cultura poderosa que está por trás de qualquer negócio de excelência. Então, ela criou já um contexto que é replicado pelas lideranças, e aí você faz com que isso tudo funcione como uma engrenagem perfeita. Ou semi-perfeita, porque são humanos, né? Tem erros. Sim. Tem falha. Só que tá tão bem amarrado que mesmo quando tem a falha, eles têm de onde tirar subsídio. Que aí são os planos B, C, D, como você Como falou. pode ser com teu filho. Exatamente. Que ele já tinha lá várias coisas na manga pra entregar pro teu filho pra ele ser feliz. Pelo menos passe, sorvete e um monte de outras coisas a gente ganhou e ficou super feliz. Inclusive o sorvete, para pra pensar, como é que eu dou uma autonomia pra um colaborador do time poder oferecer um produto da empresa de graça? Ou poder
Então o que acontece? Eles trabalham muito fortemente aquela visão de empowerment, eles empoderam o funcionário. Só que empowerment é o poder, eu gosto muito da frase, eu sempre usei com minhas equipes assim, o poder você conquista, você não ganha. Então assim, ele tem que estar apto a receber o poder, senão eu crio um monstro, eu dou uma arma numa mão da criança. Então as equipes, elas vão construindo maturidade suficiente para elas terem alguns poderes. Então, por exemplo, como a Disney tem uma visão comercial muito forte, todas as unidades deles são lojas. Você tem um monte de loja ali, é um grande shopping center, o parque da Disney. Então, cada loja tem o seu dono, que é o Walt Disney da loja. Ele é o empresário daquela loja. Mas ela é da Disney, ou não? Ela é um funcionário, só que ela tem essa autorizada a chamado pensar assim. como ela é o Walt Disney daquela loja. Ela naquele turno dela, porque depois vem outra. E daquele ponto de vista, ele tem um orçamento, ele tem um budget que ele pode trabalhar para encantar clientes. Eu vi ao vivo, posso contar rapidinho? Claro. Eu estava no Epcot Center, que tem vários países representados, eu adoro esse parque. Fantástico. E eu estava na Alemanha. E a gente foi numa loja bem pequenininha, tamanho aqui da nossa área de podcast. E era uma loja de canecas alemãs. Porque lá eles vendem coisas do país mesmo, por origem. Os funcionários são do país de origem na maioria, então eles estão orgulhosos de estar lá. Ah, os funcionários também são? Você vai na China, vai no Japão, vai na Alemanha, vai na França, e eles são franceses, eles são alemães. Então eles estão orgulhosos de estar ali, eles falam inglês fluente, né? Mas estão orgulhosos de estar ali representando a cultura do país. Então é uma sacada Sim. de botar o cara encaixado, né? E aí tinha só uma pessoa nessa lojinha de canecas, umas canecas lindíssimas, assim, daquelas de chopp, artesanais. Custavam uns $200 a caneca. E a gente começou a bater papo, a gente tava em treinamento, né? Então tava eu e alguns amigos, e aí a gente foi bater papo com a dona da loja, né? Com a Walt Disney da loja. E a gente conversando com ela, de repente atrás da gente estoura vai um barulho de caneca quebrando, com tudo. E uma cliente descuidada, olhando a caneca, deixou cair no chão. Essa cliente ficou desesperada, e não pode haver desespero na Disney, não pode haver criança triste, mas não pode haver gente em pânico, porque gente em pânico pode gerar um processo em cascata e acabar Sim, com uma vida. contaminar todo mundo. Só tem gente triste fora da Disney, dentro da Disney é um lugar da felicidade, então não pode ter uma pessoa triste. Então isso é um alerta vermelho. Ela viu aquilo, ela parou de conversar com a gente, ela estava atrás do balcão, ela parou de bater papo com a gente, ela fechou a cara e ela foi imediatamente ali na situação que aconteceu na loja dela. E ela imediatamente, primeira coisa que ela fez, segurança, ela afastou a pessoa, porque a prioridade da Disney é a segurança. Em qualquer coisa é a primeira chave de tomada de decisão de qualquer funcionário. A primeira coisa que ele faz é garantir a segurança, depois é que ele sorri pra você. Por isso que às vezes a pessoa fala, nossa, ele foi meio bruto comigo, não é? Que é o Você primeiro. tava causando. Exatamente. Você ia morrer ou você ia se machucar. Então, assim, eles não vão deixar, depois é que ele é legal. Então, ela fez esse procedimento. Ela primeiro afastou ela dos cacos e ela veio aqui e falou um código no rádio, que ela tem um rádio. Esse código, por que que é feito assim? E a gente pode usar isso em vendas, para a gente não expor a nossa estratégia para o cliente ou expor alguma coisa que pode constranger o cliente. Então, eles têm um código para vômito, um código para criança Um desaparecida. código interno que a gente não vai saber o que é, mas que Não todo pode. mundo sabe do que se A pessoa trata. vomitou na minha frente. Eu falo, olha, chamou o Hugo aqui. É constrangedor pro cliente, ele tá triste, tá mal. Então ela tem um código que ninguém sabe o que é. E aí ela fez esse código de caneca quebrada, de emergência. Em Acidente. alguns segundos apareceu uma pessoa da limpeza. Alguns segundos, porque tem gente da limpeza que brota de tudo que é lugar. Porque outra chave da segurança é a limpeza, para você não ter nenhum medo de nada. É seguro, é limpo. E aí apareceu a pessoa de limpeza, ela fez a limpeza rapidamente dos cacos. Enquanto isso, a cliente estava aqui do lado, desesperada. Aí, me desculpa, eu não queria ter quebrado, eu não posso pagar. E eles são desesperada. E ela só falou assim: fique tranquila, eu já vou falar com você, porque a prioridade é a segurança. Aí, mas assim, 1 minuto. A pessoa limpou, virou pra ela clear. Tipo, tá limpo. Dali pra Aí frente. ela falou, beleza, obrigada. A pessoa saiu de cena, a pessoa da limpeza. Saiu de cena, ela pegou aí, abriu um sorriso e foi assim contra a cliente. E aqui do lado foi pegando uma caneca igual que quebrou. Pegou a caneca aqui e falou assim: você tá bem? De segurança? Você tá se sentindo bem? Ela, eu tô, mas desculpa, não, fique tranquila quanto a isso, mas você tá se sentindo melhor? Tô. Então ela falou assim: que bom. Então fique tranquila, essa aqui é um presente da Disney pra você. Nossa Cima. Eu tava com um amigo brasileiro, né? Ele falou assim: meu, quebra dali que eu saio quebrando daqui. Achou uma estratégia ideal pra ganhar a caneca. E aí ela pegou e deu a caneca, cara. E assim, foram ali em média $400. Sim, e aí na nossa cabeça a primeira coisa que vem é isso, porque quebrou uma, ainda deu a outra. E ainda deu a outra, Devia foram ter- duas perdidas. Exatamente. E não vendeu, né? E aí a gente pensou, cara, como é que pode? Como é que ela decidiu isso? Que louca. E aí ela voltou, como se. Aí a cliente saiu toda feliz, saiu correndo, né? Porque vai que muda de ideia, pegou a caneca e vazou. E aí ela deu uma volta ali, voltou pro balcão e continuou conversando com a gente como se nada tivesse. Foi só mais um dia normal pra ela. E a gente falou: não, não, não dá pra passar. O que aconteceu aqui?
Vocês falou como assim, e ela sabia que vocês estavam ali, um aí a gente aprendizado. falou, a gente falou: "Olha, Ah. deixa a gente contar, a gente tá fazendo um curso com vocês, estamos entendendo as estratégias", e a gente ficou muito encantado. Primeiro, parabéns, a gente viu que você seguiu os procedimentos, isso aqui são processos, a gente viu você fazendo. Ela: "Ai, que bom que vocês viram, contem isso para o meu chefe", Ótimo. porque eles querem ser pego em flagrante fazendo certo, porque tem uma validação e uma valorização. Tá assim, o meu chefe é aquele lá, vai lá e fala pra ele, ela pediu. E tá tudo certo, ela não pediu assim pedante, ela pediu porque é justo. E eu achei isso muito legal da cultura, é justo, eu estou fazendo sucesso, eu mereço o aplauso. Aí, primeiro impacto pra gente, porque a gente não gosta de aplauso, de falar: "Ai não, foi sem querer, ai fiz rapidinho", a gente não gosta muito, né. A gente A latino fazendo brasileiro e latino, tal, é. de forma geral, parece que é feio você ser exaltado por algo bom. Ela não, ela quer ser. E aí ela pegou e falou isso, daí a gente falou: "Tudo bem, a gente vai elogiar sim, mas como que você pôde dar a caneca? Que absurdo, olha o prejuízo que vocês tiveram". Ela falou assim: "Primeiro assim, até onde eu sei não tem prejuízo na Disney, só da venda dos ingressos a gente já praticamente empata os custos, então tudo que acontece aqui de dentro pra em diante é lucro pra gente, é muito rentável o negócio, de cara. E aí eu tenho aqui, a loja é minha, e eu tenho um budget aqui, ela não falou o valor, mas eu tenho um budget em que eu posso utilizar esse valor e eu tenho que reportar no final quando fechar o caixa, eu tenho que reportar, mas eu tenho um budget para poder gerar encantamentos. Então, quer dizer, eu tinha dinheiro disponível para perder essas duas canecas, então estava dentro do meu budget do dia. Eu falei assim: "E se tivesse estourado esse orçamento, se você não tivesse condição, como é que você faria?" Ela falou: "Não daria caneca, eu faria uma outra coisa, eu daria para ela um fast pass, eu faria ela Que aí passear, não teria o custo não tem um direto. custo, eu daria para ela fotos grátis, eu faria qualquer coisa que não impacta em um orçamento direto, que a gente consegue obter, mas eu não faria com ela qualquer coisa que não está dentro do meu escopo aqui, do meu orçamento. Isso é empoderamento, isso é empowerment. Ela tem autoridade dentro daquilo, mas ela não pode vender a Disney. Ela não é o Walt Disney, ela não é um acionista. E ela tem uma oportunidade, né? Tá? Mas que dentro da autoridade da ITS que elas querem, então ela tem uma nível de exposição, só se possível bolsão para a Disney. Sim. Então essa construção, e é uma pessoa jovem, porque não está relacionada à maturidade, está relacionada a processo e muito treinamento. Então foi outorgado para ela por mérito dela, e ela continua se validando em cima disso, e ela consegue fazer. É fácil fazer? Óbvio que não. Tem muito controle, né, tem muita análise. Pode ser que apareça uma pessoa lá que tenta dar o migué e usar orçamento que não pode, e vai ter uma correção. Mas na premissa da coisa, tem isso E construído. aí foi curioso o finalzinho que você tá falando, porque na minha cabeça eu tô com $400 lá lá atrás ainda, pensando como é que a gente consegue juntar essa experiência, essa excelência na experiência, com lucratividade, né, porque se a pessoa tá focada no $400 que perdeu, ela esquece de todo o contexto, e aí como é que faz pra virar essa chave, sabe, Uhum. conseguir aliar essas 2 coisas, dar uma experiência positiva com gerando lucratividade no negócio. Excelente pergunta, porque isso foi um desafio para mim também na minha vida. E um dia eu entendi que isso depende da linha que você olha. E eu passei a olhar todo investimento nesse processo de encantamento como investimento de marketing. Ok. Quando você vai para a linha de marketing, isso tá já no orçamento previsto de encantar. Você pode gerar um orçamento previsto para isso. Então, toda vez que eu fazia alguma coisa, alguma iniciativa com a minha equipe que ia diferente do padrão ou que exigia, de repente, uma despesa adicional, eu buscava no marketing se eu tinha esse recurso e é dali que vinha. Porque eu entendia que, no mínimo, eu estava construindo marca, mas geralmente eu estava gerando performance, eu estava fazendo vendas a partir dali. Então faz todo sentido a gente olhar para isso. Se eu olho do ponto de vista financeiro cruamente, é custo. Uhum. Se eu olho do ponto de vista de investimento em marketing, passa a ser investimento e passa realmente a ter como eu acompanhar e inclusive traquear o quanto desse investimento vai me trazer resultado. Aí a gente começa a fechar uma equação, acho que mais bacana para quebrar essa barreira É, inicial de não, se você for tomar difícil. decisão no momento ali, pode ser que pareça muito, né. Até no meu negócio e nas empresas que eu assessoro, às vezes a gente tem que fazer uma coisa evento e uma coisa muito diferente, cara, nossa, mas é muito mais caro do que eu venho investindo. Mas olha, o espaço e as coisas que você vai conquistar depois podem justificar. E a experiência, ela é uma das melhores construções de resultado, porque ela fixa na emoção, e a emoção é um campo do sentimento, é um campo muito gostoso de trabalhar, porque ele não é tão racional. Mesmo em B2B, muitas das decisões, se não a maioria, muitas vezes são Sim, sim, racionais. sim. Depois que você passou do ponto de olhar puro e simples contexto ali de propósito, de orçamento, envolve uma porrada de outras coisas que fazem o cara decidir. O quanto que ele sentiu firmeza naquele Como é vendedor, que o você quanto que ele quantifica isso? Sentiu firmeza? É é, muito subjetivo. a não ser que você mostrou pro cara o teu tamanho, mostrou pro cara uma experiência bacana, agradável, gerou pra ele uma série de sensibilidades que pra ele faz sentido na construção dele de valor. Então quais são a minha proposta de valor que eu tô gerando pra ele ali,
que é emocional, que Sim. é intangível. Então a experiência, criar o evento, etcétera, isso constrói esse processo. Então ele é fundamental. Mas se eu não tenho uma visão clara sobre essa experiência do cliente, eu vou achar que isso é custo e que, por ser intangível, é Sim. intangível também para eu poder ter noção de resultado. E aí uma coisa que eu percebi ao longo dos anos, que muitas empresas estão investindo em experiência do cliente como uma área de negócio mesmo. Isso não é uma coisa tão recorrente, digamos assim, mas tem empresas que investem mais e empresas que investem menos, tendo área de negócio, C-level e tal, focados em experiência do cliente, como um diferencial, né? Sai daquela história só de custo, aquisição e venda e sucesso e tem essa área também de experiência. Mas para quem não tem, a audiência que está escutando a gente, como é que você pode dar algumas dicas práticas, assim, sabe? Você disse muitos detalhes, no caso da Disney, Uhum. da luva ser costurada, por exemplo, para que não aconteça. Quando a gente traz esse nível de detalhe para uma operação, uma empresa no Brasil, no contexto que a gente está falando, o que pode ser uma ação prática que constrói a experiência do cliente e que entrega resultado, digamos assim, sabe? Eu acho que primeiro, assim, é uma questão cultural. Independente de eu ter uma área, porque às vezes eu posso criar uma área de experiência e essa área não conversa com o resto da empresa, ou ela não tem sinergia com o modus operandi do financeiro, ela não tem conexão nenhuma com a produção, ela não está em contato com a realidade do negócio, mas ela é uma área que a pessoa até olha e fala assim: nossa, aquela área de fazer cliente feliz. É a área da Disney, dos É. isso às vezes fica até frágil. Eh, só trazendo um contexto que eu acho que é importante, pra mim a experiência do cliente, ou essa visão de encantamento de cliente, ela é uma questão mais estrutural. Ela não é uma questão de uma área, a área até eu acho bacana a iniciativa, porque ela é um começo, mas ela efetivamente ela é um processo de DNA corporativo. Ela tá intrínseca no jeito da empresa ser, no jeito que ela pensa negócio, do jeito que ela pensa se validar no mercado ou ser útil para o mercado. Se ela entender isso no seu contexto mais íntimo, ela vai reproduzir isso em todas as áreas. Esse é o grande pulo do gato de qualquer empresa que a gente olha e acha encantadora. Então, e aí isso vai chegar no nível da ponta. Vou só dar um contexto rápido, Por favor. como é que é a estrutura, estratégica de um negócio como a Disney. Ela tem 5 pilares que ela super gerencia, eles chamam de overmanaging, que é o super gerenciamento, se a gente trazer para português, que é onde eles são intencionais. O primeiro principal pilar é a cultura. É ali que eles definem o nosso jeitão, como a gente funciona, como a gente não Esse é o negocia. primeiro pilar. O principal, e é essencial. E as empresas que querem pensar, elas pensam da ponta para dentro e não de dentro para fora. Sim. E quando a gente fala de pensar cultura, uma cultura extremamente poderosa, é uma cultura em que eu gerencio o que acontece nela. Não é uma cultura que eu ponho na parede minha missão, meus valores e acho que as pessoas estão entendendo e estão reproduzindo, porque não estão. Cada departamento parece que é uma outra empresa que você entra. Quando você tem uma cultura poderosa, não pode acontecer isso. Cada departamento é uma micro reprodução dessa cultura grande do negócio. E ela se reproduz independente de você ter várias unidades, como é a Disney. A Disney tem ESPN, a Disney tem Sim. o Disney Plus. Todas as equipes, elas têm uma premissa básica de cultura, elas têm um jeito certo de ser, que eles concordam entre eles que é assim que funciona. A cultura corporativa, ela é a base essencial porque ela e não é o RH que multiplica. Quem multiplica a cultura nada mais é, quem é o vendedor da cultura é o líder. Todas as lideranças são reprodutores na prática da cultura. Como é que é isso na prática? Quando o cara vai dar um feedback, quando o cara vai conversar com a equipe, ele tem que se lembrar dos pilares da cultura e tem que estar sempre associando o que ele está dizendo com o que a empresa acredita. Não só com a venda, com a meta, mas é com o que a empresa acredita. Olha, eu queria te parabenizar pela essa reunião que você conduziu hoje, fulano, que foi muito bacana, porque além de você levar o cliente para aquilo que a gente precisava, para aqueles números, você ainda fez uso do nosso valor tal, tal, tal. Que esses valores são listados e todo mundo Todo mundo conhece. conhece. E outra coisa, como eu sou intencional na minha cultura, eu não posso querer esperar que o cara entenda o que que é meu valor, honestidade, Como que ele. integridade. Eu preciso dar exemplos claros. Integridade pra gente, nossa empresa, é quando você faz isso, isso, isso. Integridade não acontece pra gente quando você deixa de fazer ou você faz isso, isso, isso. Aí você tá indo contra o valor. E para cada área. No financeiro, integridade pra gente é quando você faz assim. No comercial, integridade pra gente é quando você faz assim. Isso é gerenciar realmente com intenção. E aí isso aí faz todo sentido quando você diz de quebrar essas subculturas, porque você tem uma cultura maior e ela se transforma em comportamentos, esses comportamentos são subdivididos, né. São subdivididos. Inclusive, eu posso até ter um job rotation, posso rodar líderes e para eles continuarem multiplicando e colocando de forma transversal essa cultura, para ela não morrer e ficar ali. Na Disney eu vi isso. Você tem um líder que está indo muito bem numa área,
ele é um case de sucesso. Eu preciso multiplicar esse é o meu paradigma de sucesso, eu preciso multiplicar esse cara. Então eu pego uma equipe que está indo bem mal, uma área comercial com várias equipes, vários líderes. Eu tenho uma área que está defasada, outra área que está bombando. Eu pego esse líder muito bom, que conversa muito com a minha cultura, obviamente. Se ele Claro. tá jogando o jogo errado da cultura aí, não vale. Mas se ele tá dentro disso, eu puxo ele para essa equipe que tá indo mal e pego aquele líder que não tá indo bem e jogo para a equipe de alta performance. Por quê? Porque eu vou ganhar duas vezes. Na visão Disney, esse cara de baixa performance, esse líder, quando ele vai para uma equipe boa, a premissa é que essa equipe vai ajudar ele, vai ensinar ele a trabalhar bem. A equipe vai dizer, técnico, deixa eu te falar como é que funciona a nossa estratégia aqui. Aqui a gente joga assim, A gente joga assim, e ele vai ter a humildade de falar assim: eu tô em aprendizado com vocês, vamos lá, quero crescer com vocês. E eles vão junto. O cara de alta performance vai puxar. Então você começa a equiparar. Independente de quem o cliente tem contato, é sempre lindo. Então você vê, faz sentido, tem uma lógica, né, no processo, quando a gente pensa estrategicamente a cultura. E aí eu multiplico para a liderança naturalmente vai multiplicar isso para as equipes que têm contato com o cliente vai sentir isso reverberar na ponta, porque a cultura está tão intrínseca que eu vou reproduzir isso na minha fala, no meu jeito, na forma de negociar, na forma de me apresentar, isso vai multiplicando. Aí o cliente tem um relacionamento que bate com as minhas premissas, e aí ele fica encantado. Isso é muito muito legal. Eu tô aqui pensando enquanto você tá Aham. falando, porque, eu faço treinamento comercial e com muita frequência, e aí mais recentemente ainda mais, a minha pergunta para os líderes é: "Ok, você não está satisfeito com a performance, mas qual que é o comportamento?" E aí, para mim, quando a gente chega no nível do comportamento que você espera que esse time tenha e ele não tem. Às vezes vem uma resposta muito clara, falou: "Ó, então ok, então tá claro que o que a gente precisa desenvolver é o comportamento", e aí tá alinhado com a cultura que a empresa quer para poder ter o resultado. Isso, às vezes está descolado da cultura, às vezes é Exato. a visão de mundo daquele líder, que ele acredita que aquele comportamento funciona porque a vida toda dele funcionou. E ele desconsidera que aqui tem outras formas de a gente agir. E aí que tá o ruído, porque você vai ter equipes que vão performar, mas não vão encantar, você vai ter equipes que vão encantar muito, mas não dão resultado, ou você vai ter equipes que vão, chutar a porta de venda, só que assim, é um crime o que eles estão fazendo, porque vai completamente contra os nossos valores. Porque se eu tenho um valor lá, por exemplo, integridade, que pra gente integridade é não roubar no jogo, o cara tá roubando o jogo, mas tá ganhando o jogo. E E às aí vezes o líder fecha o olho para deixar a coisa é, acontecer, aí porque já o dele tá começa. na revisão vender. Meu E Deus. aí, então eles têm formas de regular para que, inclusive, se não acontecer, mas como a gente tem um trade-off, eu tô perdendo aqui, tô ganhando aqui, porque acima de tudo eu vou preservar a cultura, mesmo que pode acontecer algum tipo de perda ali na ponta, mas eu vou corrigir rápido e eu vou ajustar para continuar ganhando e aprendendo. Se aquilo não tá funcionando dessa forma, a gente muda a abordagem e assim vai se reconsiderando. Sim, e eu fiquei curioso com os outros pilares, porque só esse de cultura a gente poderia Dá esmiuçar aqui 2 workshop, dias, com dá workshop. certeza. E aí a cultura Cultura conectada com o comportamento, para replica mim na isso liderança. aí A cultura ela é replicada pela liderança, que muitas empresas acham que o RH faz a cultura, não é. O RH ele pode ser até o cara que vai lá, meio que olha tudo, mas assim, a especialidade de multiplicar culturas é da liderança, tem que ser. Então a líder não pode falar assim: "Ah, eu não sei de nada, o RH não veio aqui". Não, ele é um agente da cultura. Isso ficando bem claro, ele já sabe que ele tem é uma uma responsabilidade. responsabilidade. Ah, o cara não fez o que deveria. Não, é uma responsabilidade sua fazer ele fazer. Tá na cultura. Aí beleza, eu multipliquei, aí eu venho para o relacionamento com o cliente, eu venho para a ponta de contato. Um dos principais pontos de contato é a venda ou o contato com esse cliente, que é como eu tenho lideranças já dentro da cultura, isso reverbera na ponta, é o terceiro pilar. É como é que eu faço essa multiplicação da minha cultura de dentro para fora. Obviamente, se eu tenho uma cultura de excelência, se eu tenho uma cultura de atendimento que é diferente de encantamento, é básico que eu tenho que encantar meu colaborador, que eu tenho excelência com meu colaborador, que eu não posso deixar ele na mão. Se eu trato muito mal o cara, como é que não faz sentido, isso é óbvio. Então, assim, minimamente esse cara tem que se sentir muito acolhido. Tanto é que quando eu fui líder, eu fui diretor de operações da Netshoes. Aham. Nessa época eu tinha 400 pessoas na minha equipe. Eu aprendi isso com o Tele Santana, sabe o técnico de futebol? Sim, claro. Eu lembro que o Tele, eu sou São Paulino, né, eu acompanhava o Tele falava assim: "Ninguém tem o direito de falar mal do meu jogador". Ele brigava com os jornalistas. Eu que falo, eu vou lá pra dentro e eu resolvo. Aqui na frente com vocês, vocês falam comigo, mas ninguém fala mal de jogador meu. E eu levei isso pra minha liderança, eu falava assim: "Cara, nenhum cliente vai bater no meu funcionário. Primeiro a gente vai acolher esse cara, vai abraçar esse cara, vai deixar ele bem, vai deixar ele equilibrado, ele vai estar feliz e motivado. Ele vai estar com a autoestima alta. Agora a gente vai resolver o problema do cliente". Então, a primeira coisa, eu tô do lado de vocês. Time, tô com vocês. Depois a gente tá com o cliente. Por que que a gente fala de: "Ah, Isso é tem que muito estar com o forte. cliente"? Esse cara é meu cliente.
Ele é meu primeiro cliente, se eu tô centrado no cliente, o primeiro cliente é meu colaborador. Então, assim, eu estava com eles antes de qualquer um, então eu não permitia que, vinha Reclame Aqui, vinha Procu não, ninguém vai bater no funcionário não. Deixa comigo primeiro. Bate em mim, eu seguro, mas assim, não vai bater nos caras não. Pô, que legal. Isso a gente replica na ponta nessa cultura de excelência, ou essa cultura de vendas de excelência. E aí, eu faço isso, eu tô aberto agora para propagar isso em comunicação, meu marketing vai multiplicar também isso tudo que já está bem estabelecido, porque ele não pode contar uma história diferente do que eu já estou produzindo internamente. E o último, que é o quarto pilar, e o último pilar é a inovação. Se eu já tenho isso tudo meio amarradinho, é muito mais fácil eu buscar coisas novas. Só que agora eu tenho um trilho, porque o problema das empresas é falar assim, a gente tem que ser em cultura de inovação. Mas eu não sei É. o que for, que você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve, né, você não sabe quem você é, você não sabe o que é base, o que não pode, o que você gosta, o que você não gosta, você só sai abraçando o que passa. E aí, por isso você vê tanta empresa que parece meio bipolar, né, tem um dia que ela tá se apresentando no mercado de um jeito, outro dia parece que mudou tudo, e você fala: "Cara, pra onde esses caras Gera uma inconsistência gigantesca, tanto para quem está é, lidando, para trabalhar, mesmo funcionários, é. colaboradores, como B2B clientes. a gente sabe quanto é importante ser consistente. Claro. A empresa tá fazendo um contrato de longo prazo. Ela olha e fala assim: "Meu, quem são esses caras que vieram almoçar comigo semana passada e agora mudou tudo?". De repente desapareceu, a conversa é outra. É, não faz sentido. Eu fiquei até. Porque isso, eventualmente, as pessoas vão mudar, vão passar, né? Tem uma estatística aí que o ciclo médio, falando da área comercial, Uhum, é 18 meses. uhum. 18 meses é prazo razoavelmente curto, que é quase que o tamanho do ciclo de vendas para algumas contas. O cara fecha e vai embora. E como é que o CRM, estava aqui na palestra, está acontecendo uma palestra aqui ao lado sobre cultura de CRM, né? Isso já se perguntou na minha cabeça. Como que o CRM tem um papel, né? Como é que ele atua para ajudar a construir essa experiência e encantar, sabe? Excelente, porque eu tenho minimamente eu tenho o primeiro registro histórico das coisas. Não dá para o cara começar histórias novas do zero. Então, assim, eu posso até ter pessoas que são trocadas, entre aspas, ou elas mudam, né, mas a minha história fica. O CRM é meu legado, né, fundamentalmente. Eu tenho um legado, e esse legado não se perde, independente das pessoas que fazem parte. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, minimamente, eu tenho primeiro que ter cultura de CRM antes de ter sistema. Sim. Eu preciso pensar CRM como uma gestão intencional, que eu vou fazer todo um processo de encantamento, mas de antecipação de problema, porque eu conheço a necessidade, de poder criar processos que vão fechando e direcionando para aquilo que eu desejo que o cliente faça comigo, porque eu não posso deixar o cliente ter a sorte de querer fazer negócio, eu vou direcionar ele para aquilo. Intencionalidade, que foi a primeira frase Sempre, que você sempre. falou, e eu tô. E o CRM, essa visão de CRM me dá isso. Agora, eu tenho que, obviamente, se eu quero estabelecer, expansão, eu quero multiplicar, eu quero ganhar estrutura e principalmente não ficar à mercê de a pessoa ser o CRM e ela vai embora, Uhum. eu preciso ter um sistema. Então aí que entra o encaixe de eu ter como trazer toda essa ideia, ou essa ideação de gestão de cliente, de encantamento e tudo mais intencional, mas colocar isso dentro de padrões que eu consigo inclusive ter escala e reduzir erro, não tem achismo, porque ali é fatos e dados. Então, É. eu acho que esse cara agora não sei, ó, qual é o histórico dele? Ó o que ele já causou, olha o que ele não causa, olha o que ele já fez, olha o que ele não faz, olha o que ele gosta, olha o que ele não gosta. E aí eu consigo, desse ponto em diante, aprimorar ainda mais o relacionamento, porque ele é óbvio, eu sei o que ele é, o que ele já fez, eu tenho histórico. Eu posso ter alguns gatilhos automatizados, por exemplo, para poder conversar com esse cara, no negócio dele, não no meu. Porque isso é importante, a gente descolar da nossa necessidade de eu preciso vender, na verdade, qual é a dor desse cara. Porque as empresas elas acabam quebrando e elas erram muito quando elas descolam dessa necessidade. A empresa só existe, só está Para aberta servir, né? porque ela está mantendo alguém feliz por alguma coisa. Ela é útil para algo. E ela começa em algum momento a descolar disso e começa a entender que ela está viva porque ela precisa vender. Aí você começa só a pensar em vender e não em servir, e não em resolver problema, não em solucionar. E aí, óbvio, você descola de uma realidade, daqui a pouco o cliente olha e fala: "Você não me representa, cara, você não tem nada a ver comigo, você não é pra mim". E aí a empresa quebra. Um monte de empresa, cara, quebra, dá dó. Centenárias vezes, em algum momento ela achou que ela era tão boa. Desconecta da capacidade de servir um mercado ou um cliente. Esquece qual é a dor desse cara. Para que eu existo? Até para eu poder reconsiderar minha abordagem comercial, para poder reconsiderar meus produtos, trazer inovação, para poder continuar sendo útil e servindo. Aí eu acho que o CRM ele me dá esses insights, porque ele vai me dar esse faro. Eu vou perceber que tem mudanças, tem tendências, se eu for um bom leitor dessas análises, né? Se eu tiver também a inteligência de dados ali, para poder tirar o melhor, porque não adianta eu ter uma Ferrari, um carraço, e eu não sei ir na padaria com ele, eu bato no poste.
Então, muita gente culpa até inclusive a ferramenta, né, que eu acho absurdo. Eu trabalho em transformação digital, o cara acha que transformação digital é ferramenta. Transformação digital é cultura de dados, é cultura de negócio baseada em ferramenta, mas não é ferramenta. A ferramenta para você conseguir ler e navegar nesse ambiente de É o método informação. mais do que a ferramenta. Nossa, sensacional, Rodrigo. A gente podia ficar aqui 3 dias falando. Só naquele da cultura, lá no início, eu ainda quero voltar nesse assunto aqui, Pois para a é. gente mergulhar um pouco mais. Mas agora a gente está chegando ao final do nosso episódio. E aí, no final, o que, que eu peço para que você, de forma mais prática possível, consiga dar ali 3 passos práticos para a audiência que está escutando a gente, que de repente quer implementar pontos de excelência na experiência do cliente, sabe? Quer encantar o cliente, mas, claro, está preocupado ali ainda com orçamento, budget, ainda não encontrou como equilibrar ou não consegue ver como que isso vai gerar resultado. O que você diria assim, de forma prática, 3 passos? Ó, faz isso, depois isso. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Zorro CRM, um software de gestão do relacionamento com o cliente que tem funcionalidades ideais para os líderes de venda que querem levar os resultados para outro nível. Experimente gratuitamente em zorro.com/CRM. E agora, vamos de volta para o podcast. Eu acho que assim, o resumo seria: olha pra dentro. A gente tá falando de coisas de fora, né, e às vezes até a gente olha e se compara e fala assim: "Nossa, mas também eu não sou a Disney, tá muito longe". Mas com certeza, se tá vivo até hoje, a tua empresa funciona até hoje, tem um legado, tem coisas legais ali acontecendo que às vezes ele não tem noção. Então assim, primeira coisa, olha pra dentro, vê o teu histórico, vê o que que você já fez, vê como que as coisas que deram certo, as coisas que não deram tão certo, e a partir desse ponto busca aprendizados, as lições aprendidas e constrói uma jornada. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente não tá olhando para o que já foi feito. Sem Você tá dúvida. só olhando pra próxima, porque tá sempre o mundo tá pedindo, né. Só que tem muita coisa ali que eu não preciso reinventar a roda, tem golaços que eu marquei que eu já não vi, que estavam lá pra trás. Então é importante reconsiderar essa análise e olhar o que eu tenho como fortaleza e, de forma sistemática e intencional, eu aprimorar ainda mais. Então assim, não é fazer coisas novas, é pegar o que eu sou bom, que eu já sabidamente manjo, e isso é atalho, e melhoro em cima disso. Parece óbvio, mas assim, a gente fica correndo atrás do que é gap. "Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho isso", mas o que que você já é bom? Então, eu vou super gerenciar aquilo que eu preciso, que eu já sou bom, eu vou melhorar aquilo que eu já sou bom. Eu tenho como ainda mais colocar mais barreiras ainda para o meu concorrente, porque eu já sou bom e eu tô sendo melhor, aí eu tô buscando excelência naquilo. Então acho que a primeira coisa é olhar para dentro e pegar na tua cultura inicial, na tua cultura já de negócio, no que você já tem de legado, já tá lá. É só cavar ali, tá ali já. Então, assim, por isso que eu gosto muito da ideia de que, quando eu faço consultoria, a primeira coisa que eu faço, que eu falo para os caras é: "Meu, você precisa honrar e respeitar o seu passado. Esse seu passado te trouxe aqui, Opa, frase super você forte. tem que honrar, e isso te trouxe até aqui. Você tá vivo hoje porque o teu passado te construiu. Ah, mas eu errei pra caramba, não sei o quê". Não, é óbvio, mas o que que é isso, o erro? O erro que te custou o quê? Um aprendizado e que você não quebrou. E se você não quebrou, vamos tirar alguma coisa disso. Aí, então, a minha preferência numa consultoria, a primeira coisa que eu faço é fazer um discovery, né, ou me debruçar no negócio do cara pra conhecer a história. É a primeira coisa. Como é que eu vou falar de futuro se eu não pegar o que já tem de pilar pronto? Eu tenho fundamento já. Então, assim, se eu puder dar uma dica prática, olha para lá. Vou dar um exemplo, a gente olhou uma vez eu fiz isso, eu trabalhei na Shoestock, a gente foi fazer um movimento ali Sou de cliente, é, inclusive. e é uma marca muito querida, é um case inclusive em Harvard, dos melhores metros quadrados de varejo do mundo, super qualificado, e eles criaram experiências incríveis, é a Disney dos sapatos. E eu lembro que eu falei: "Cara, a gente tem 22 anos na época, né, e assim, quem são os nossos principais clientes? Quem são os caras que são relevantes? O que que a gente já fez de bom ou de bacana, de diferente? Ninguém sabe. Ah, a gente Ah, deu isso, uau. a gente tá encantando". Só. Como? Meu, é uma coisa simples, eu falei: "Meu, vamos pegar uma planilha, baixar do sistema, pega todos os clientes que a gente tem, por faturamento, uma coluna faturamento, coluna número de pedidos no ano", e baixamos. Cara, eu vou te falar, tinha 6 clientes, pessoa física, mulheres, que juntas elas tinham a compra de sapato de mais de R$ 1.000.000. 6, 6. 6. 6. Rapaz, tem muito peça. A gente brincou, é só os clientes centopeia, a gente falou Centopeia. isso. Falou: "Cara, como é que pode?". A gente não sabia que elas existiam. A gente Uau. falou para as donas, elas falaram: "Meu Deus, essa cliente eu tenho que ir lá buscar ela na casa dela". Literalmente, Tem, tem que levar lá, tem. tem que... Você tem que eu quando fizer um lançamento, tem que mandar um helicóptero buscar ela lá e levar no lançamento. Tem que mandar um sapato especial para ela antes que a coleção chegue, com assinada que por uma ninguém vai ter. que só ela vai ter. Porque Cara, que olha que sensacional. interessante, a gente fica na área comercial batalhando, você imagina uma pirâmide, você tem no topo ali aquelas 6 clientes, e aqui tem uma camada base que compra uma vez por ano
com um ticket de R$100. Você tem 6 lá que compram milhares de vezes, que geram 1 milhão. E eu fico aqui nessa camada me debatendo e gastando grana, não sei o quê, para um cliente que não é um cliente que fideliza ou que ele é só um aproveitador. Se eu tô em Black Friday, ele compra, sabe essas coisas? Exatamente. E eu fico ali me matando. Por que não estabelecer esforços diferentes para cada camada e investimentos diferentes e comunicação diferente? Essa cliente que compra, essas 6 clientes, elas querem que eu mande um cupom de desconto? Não importa. Talvez não seja isso, Não é isso, ela quer reconhecimento. Ela quer saber, ela quer que a marca saiba que ela existe. Porque ela existe pra marca, ela ama Ela essa quer ser marca. ouvida também, talvez ela quer escutar, quer que pergunte a ela, quer engajar um pouco Exato, ela tem mais. ideia sobre a marca, ela é a gente chama de show lover, ela é uma show lover. Ela precisa ser reconhecida. Então a gente, a segunda premissa é: olha para o seu histórico, reconhece, honra e valoriza o seu passado e vai nele, vai lá e minerar, que você vai achar coisa como eu achei. Que tinha lá 6 clientes que praticamente batiam a minha meta ano. Só 6. E eu tava me matando por 300 mil. Nossa senhora. E não tinha necessidade de colocar esse esforço aqui. Curioso isso, é curioso, mas quase que regular, né? Aquele, de vez em quando, mas acontece sempre. É. A empresa não conhecer, né? É surpreendente, mas é quase que a regra, né? Porque Exatamente. Exatamente. Então, assim, de maneira prática, você falou 3 coisas, mas eu acho que isso resume 3, assim, valeu sim, 3. tá Porque muito dá pra bem gente respondido. colocar bem direcionado, já tem dinheiro na tua mesa, cara, e às vezes você não tá olhando. Então, assim, minha sugestão é: olha pra dentro, reconhece as coisas bacanas que você tem, não fica com essa sensação de, a gente só vê o que tá errado, então a gente fica com essa coisa de vira-lata. Não, isso é muito bom, você não estaria vivo. Agora olha aquilo lá, extrai o melhor, melhora o que já é bom e vai buscar lá a informação, que tá muita coisa ali. Sim, sensacional, Rodrigo. Muito obrigado, cara. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, inclusive, como é que faz pra te encontrar? Ó, principalmente no meu Instagram, @rodrigomarucho com X. Lá eu tenho bastante conteúdo, eu replico os conteúdos que a gente forma, e lá também tem os links, né? Se você quiser saber mais, treinamentos e quiser me contratar para palestras, treinamentos, eu estou à disposição também, e consultorias. Tô Não, disponível também. eu vou te chamar, inclusive, pra gente conversar sobre várias coisas Eu depois. vou Acho amar, vai ser uma honra, sensacional. cara. Eu admiro muito o trabalho, vai ser uma honra para Que bom, cara. uma Fico honra. feliz. Pessoal, esse foi mais um episódio do Vamos de Vendas. Na verdade, eu vou chamar esse episódio de uma aula, praticamente, de experiência do cliente, como eu consegui aliar experiência do cliente com resultado. Já está aí. É só olhar e fazer de forma como a gente falou aqui no episódio. Se você quiser saber mais sobre a ferramenta que a gente falou aqui, o Zorro CRM, acesse zorro.com/CRM e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Obrigado.